Então, pessoal, boa noite a todos aí. Estamos começando a nossa gravação da aula de hoje, a aula do dia 14/8, para a gente fazer a finalização dos exercícios de ativo imobilizado. Faltam alguns exercícios e a gente vai resolvê-los e vamos então tirar as dúvidas para daí na semana que vem a gente fazer mais uma aula dessa, mas aí resolvendo exercícios de outro CPC, ok? Amanhã, pessoal, dia 15/8, nós teremos a aula e vamos tratar do CPC 01 Impairment. Não sei se alguém aí já trabalhou com isso, já fez o Impairment ou não, né? Mas enfim, amanhã nós vamos trabalhar com Impairment. Legal. Então vamos lá, pessoal. Colocando aqui, acho que é esse material aqui, vamos ver. É isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos resolver na sequência essas questões que estão faltando. Eu tinha feito a anotação, então faltava aqui do 1 ao 10 e depois do 31 ao 40. Então deve faltar aqui, teoricamente nós teríamos 20, deve faltar umas 16 questões mais ou menos, porque tem algumas que já estão resolvidas nesse meio aqui, tá? Então vamos lá. Aí, tiver alguma dúvida, pessoal, escrevam, por favor, tá? O áudio de vocês está fechado, mas vocês podem mexer a qualquer momento, tá bom? Vocês podem abrir e tirar dúvida, ok? Lembrando que quando eu estou compartilhando aqui a tela, pessoal, como a gente está fazendo aqui, eu não consigo ver se vocês, por exemplo, levantam a mão, tal. Então somente quando vocês falam, ok? Bom, vocês estão vendo aí como é que se diz aqui, o material aí, né? Vocês estão vendo aí o PowerPoint, o Word, não é isso? Legal. Então vamos lá. Olha só. Bom, então a companhia Irlanda apropria mensalmente a sua depreciação por meio do método de cotas constantes. Então, lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando do método linear, tá certo? Método linear. Então, cotas constantes é o método linear. Então, assim, eu vejo muita gente se confundindo aí, falando, puxa, eu não conheço, não aprendi esse método. Não, é o método linear, ok? Bom, então ativo da companhia Irlanda de 31/12/2011. Então tem lá computadores, equipamentos industriais, imóveis e veículos. Vejam que aqui tem um detalhe, pessoal. Essa prova aqui é do ENAD de 2012. Já havia o CPC 27 aqui, mas vocês vão reparar que aqui tem essa questão, ela está usando um critério fiscal. Tá? Alguns usam aqui o critério de depreciação normal, mas essa questão especificamente está usando o critério fiscal para um dos itens. Bom, vamos lá. Então, ativo imobiliário. Tem lá computadores, equipamentos industriais, imóveis e veículos. Então, a gente tem aqui os valores, o custo de aquisição, a data da aquisição e a vida útil. Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Ele quer saber a apropriação e a depreciação acumulada em 12 de 2011. Só que aqui tem um detalhe, tá vendo que tem um asterisco aqui no computador aqui, ó? Bom, ele fala assim, ó, os computadores adquiridos em 4 de janeiro, ó, 4 de janeiro, já tinham sido utilizados há exato 3 anos pelo primeiro proprietário. Ó, observa-se que existe legislação específica para a depreciação de bens usados adquiridos. Viram, pessoal? Então aqui, ó, este item aqui, fala Marcelo, boa noite, tudo bem? Esse item aqui, ele está tratando de um aspecto fiscal, é uma depreciação considerando os procedimentos da Receita Federal, ok? Bom, então vamos lá, ó. Ele fala aqui. Observe-se que existe legislação específica, conforme o Regulamento de Imposto de Renda, que determina a apropriação da metade do tempo usual ou o prazo de vida útil restante dos dois ou maior, para os bens usados adquiridos. Tá? Então, gente, só para ficar claro para vocês, a gente usa basicamente o CPC 27 e lá ele não define exatamente a vida útil da depreciação, porque nós definimos em função daquilo que nós esperamos em termos de benefício, ok? Quando você vem na legislação, ainda, veja só, o CPC ele fala isso inclusive para bens usados. Você comprou um bem, ainda que ele seja usado, você vai definir a sua estimativa de vida útil. Para a Receita Federal, o critério fiscal é o seguinte,
eu vou pegar metade da vida útil daquele bem ou o restante que falta dentro do critério fiscal. Então, dos dois, né? Vamos ver aqui, ó, que determina a apropriação, tal. Dos dois, o maior, ou seja, o que você tem mais tempo para depreciar, tá? Aí ele fala aqui, ó, o critério usado aqui é de que, independentemente do dia da aquisição, então sua cota mensal de depreciação será apropriada integralmente, tá? Ó, e o ano é de 360 dias. Então, a apropriação da depreciação é realizada sem considerar qualquer expectativa de valor residual. Então, boa noite, Rafael. Graças a Deus. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo na aula aí. Ó, nós temos o seguinte, pessoal. Lembra aquela questão na última vez que nós resolvemos, na última aula aqui? Eu falei assim, olha, então o bem estava sendo adquirido em 31/8. Eu lembro que a Solange questionou bastante, né? E aí, assim, a gente tinha um resultado que daria agosto e outro resultado que daria setembro. Então veja que eu comentei com você, eu acho que essa questão deveria ser anulada, tal. Vejam o que diz, ó, essa questão aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. O critério utilizado é de que, independentemente do dia da aquisição, sua cota mensal será apropriada integralmente. Percebe a diferença da questão aqui? Por quê? Porque esse é um critério que a empresa define. A legislação não define e nem a norma. Ou seja, quem define se eu vou depreciar 100% no mês, ou o critério até que o Marcelo usa, até o dia 15, né, do dia 16 em diante, ou para o mês seguinte, quem define isso é a empresa. Tá? É a empresa que vai definir. Então, veja que nessa questão ela deixa muito claro esse processo, né? Deixa muito claro esse procedimento. E aí ele fala, a gente já está vendo a resposta aqui, que é a C, né? Mas vamos mostrar como que a gente chega lá, pessoal. Ó, bom, exercício que trata de cálculo de depreciação, então aqui já é a minha resposta, tá? Aqui embaixo é a minha resolução. Que trata de cálculo de depreciação e apuração da depreciação acumulada. Basta calcular a depreciação dos períodos da tabela, considerando as informações dadas, devemos lembrar que a data base é 31 de dezembro de 2011, tá? Ó, ele fala aqui, ó, que ele quer saber em 31 de dezembro de 2011, tá? Muito bem. Aí a gente tem aqui o cálculo, pessoal, ó. Então, como é que a gente faz? Se a gente deixar esse procedimento dos computadores por último, e um outro detalhe, e como nós estamos finalizando hoje, então entre hoje e amanhã eu já publico esse material resolvido lá, tá? Já deixo as respostas lá para vocês verem. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, equipamentos industriais. Então se a gente pegar aqui, ó, 300 mil, né? Ó, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 300 mil, se a gente dividir por 10 anos, então nós estamos falando da depreciação de 30 mil por ano. Ele comprou em 2 de maio, tá? 2 de maio de 2001. Então, ele vai, essa depreciação, ela termina quanto? Quando que termina essa depreciação? 2 de maio de 2011. Então, olha só, esse cálculo aqui, ó, esse equipamento industrial ele está 100% depreciado, ó. 300 mil, certo? 300 mil. Então, 300 dividido por 10, nós temos 30 mil. Só que, aí você pode falar assim, mas peraí, por que lá então se é 30 mil, por que lá na depreciação do ano não é 30 mil? Sabem não? Aqui, pessoal, ó. Ó, tá vendo esse cálculo aqui, ó? Se nós temos aqui, ó, 300 mil dividido por 10 anos, isso aqui deveria ser 30 mil, certo? E ele não é 30 mil. E não é 30 mil pelo seguinte, porque nós estamos falando do mês de maio. Então, como nós temos a depreciação no mês 11, são simplesmente 5 meses aqui, o que completa os 300 mil reais aqui, ou seja, 100% depreciado. Aqui, ó, 1/6 de 2006, ele vai para 25 anos. Então, nós temos lá 5 milhões e 400, né, dividido por 25 anos, dá 206 mil por ano. É isso? Dividido por 25 anos. Muito bem, dá 216 mil por ano. Então, como nós temos aqui, ó, isso aqui dividido por 12, nós estamos falando em 18 mil por
mês, tá? 18 mil por mês. Se eu não estou errado, acho que é isso. Bom, então nós temos de junho de 2006 a dezembro de 2011. Então nós estamos falando de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos falando de 7 meses até 2007. Aí 7, 8, 9, 10, 11. Então nós estamos falando de 7 mais 5. Nós estamos falando de 12. Desculpa, peraí. Nós estamos falando de 7 para 11. Nós estamos falando de 5 anos, não é isso? Vezes 12, dá 60 mais 7 meses. Então, são 67 meses. Então, se eu pegar 5 milhões e 400. 5 milhões e 400. Dividido por 25, nós temos dividido por 12 dá 18 ao mês, vezes, nós estamos falando de 7 mais 1.206.000. É exatamente esse número aqui. Chegaram ali, pessoal? Fácil isso daí, né? Muito bem. E depois nós temos aqui também o veículos 1 dos 6. A única coisa que a gente tem de diferente aqui, pessoal, é essa coisa do computador aqui, tá? Por quê? Veja só, ele foi comprado em 4 de 2010, né? Então ele vai até 2011, então teoricamente nós teríamos aqui 2 anos, tá certo? O ano de 2010, boa noite Daniele, tudo bem? Então nós teríamos o ano de 2010 e o ano de 2011. Teoricamente nós teríamos 2 anos de depreciação. Então seria 100 mil dividido por 2. Só que é o seguinte, ele já usou isso durante 3 anos. Tá? Então no caso dos computadores, o bem já havia sido depreciado por 3 anos. Logo, restariam para depreciar somente 2 anos. A metade da vida útil é de 2 anos e 6 meses. Tá? Um prazo maior. Então a depreciação seria considerada por este período. Então tem que pegar os 100 mil e completar a depreciação dele, o que nos daria então os 80 mil a depreciação desse período aí. Tudo bem, pessoal? Isso daí? Faça esse critério, né ou não? Dúvidas? Professor, diga lá. o computador já estava em andamento, então, a depreciação? Isso, você comprou, por exemplo, eu fui lá e comprei um computador que já tinha sido usado durante 3 anos. Ele tem uma vida útil de 5 e ele já tinha sido usado durante 3 anos. Exatamente 3 anos, ou seja, você comprou um bem usado. Tá? Então, para fins de CPC 27, o que acontece? Desculpa. Para o CPC 27, você vai pegar esse bem, ainda que ele seja usado, e vai estimar a vida útil dele. Ou seja, não pode ser 5 anos, pode ser 6, 7, 8, 9, 10 anos, tá certo? Se ele tivesse já todo depreciado, você poderia estimar mais uns 2 anos de depreciação ou não? Pode não, eu diria deve. Por que deve? Porque para a norma, você tem que estimar aquilo que você vai utilizar. Tá certo? Valor valor de mercado dele, né? Mais ou menos, é o valor justo, aquilo que você pagou nele, né? Tá? Agora, para a Receita Federal, você tem que fazer esse bem é usado? Tá, então se ele está 100% depreciado, em tese, quando você compra o bem usado, ele já está 100% depreciado, você não tem mais que depreciar nada. Percebe? Porque para a Receita, ele já consumiu todo o benefício. Agora, nesse caso, ele tinha sido depreciado uma parte só. Ele tinha sido depreciado durante 3 anos, faltavam 2. Então se pegar esse bem e lançar ele no ativo e não depreciado, não está errado. Bom, se ele tivesse 100% depreciado, assim, do ponto de vista fiscal, estaria correto, em tese, né? Porque já está 100% depreciado. Do ponto de vista da norma, você deveria depreciar. Ah, tá. Porque, assim, você comprou um bem, embora ele seja usado, ele está gerando benefício para você, não está? Então, se ele está gerando benefício, então você deveria considerar
né, considerar esse bem lá no seu ativo, porque é o conceito de ativo, ele está gerando benefício econômico futuro. Não sei se ficou claro aí. Ficou? Sim, sim. Legal. Muito bem. Então vamos continuando aí. Olha só. Então vamos lá, antes de eu continuar aqui, dúvidas aí, pessoal? Ó, então a gente tem aqui, então, com relação a essa questão, dúvida, eu vou responder a questão do Diogo aqui. Tranquilo, César? Daniele, Isaías, então, para quem não tinha falado boa noite, aí boa noite para todo mundo. Ó, o que o Diogo está perguntando, ó, então as empresas ficam reavaliando os bens? Não, Diogo, não pode mais. Desde 2008, isso não é nem norma, tá? Isso é lei. A Lei 11.638 proibiu reavaliação de bens. Então não se pode reavaliar nenhum tipo de bem, tá? Talvez no futuro isso mude, enfim, mas hoje é totalmente proibido. E estou dizendo, isso não é norma, isso é lei. A lei efetivamente proibiu reavaliação. Eu falo aqui os ativos em uso que já depreciaram. Então, aí você cai nesse critério fiscal. O critério fiscal você vai depreciar metade do que falta ou o restante da vida útil, desde que você saiba esse restante de vida útil, o período que for maior, ou seja, que você vai passar mais tempo depreciando. Né? O mais tempo depreciando significa que a sua depreciação vai ser menor. Por isso que a Receita Federal diz para você usar o período maior. Se ele já foi fiscalmente 100% depreciado, você vai comprar esse ativo. Pela norma, você vai depreciar, pelo CPC 27 você deprecia, só que ele é indedutível. Então, para fins de lucro real, você tem que fazer o estorno lá, adição no LALUR. Para fins de lucro presumido ou simples, você pode depreciar, não tem problema nenhum. Ok? Tá claro, gente? Fechou. Então vamos adiante aí, a próxima questão. Ó, então essa aqui a gente já tinha resolvido, né? Não sei se vocês lembram aí. Então a gente tinha falado lá que, ó, uma empresa considerou os benefícios econômicos futuros, aí a mensuração confiável, tal. Então esse procedimento refere-se ao reconhecimento inicial. Então isso aí a gente já tinha visto aí, né? Muito bem, pessoal, olha só. Aqui, ó, aqui, deixa eu só... aqui é simples, eu vou fazer o cálculo direto aqui para vocês verem. Ó. Então, uma empresa adquiriu uma máquina para utilização no seu processo produtivo. Espera utilizar essa máquina pelo prazo de 20 anos. Então, o custo de aquisição, já incluído outros gastos, é de 250 mil. A empresa não está considerando valor nenhum residual. Né? Então, utilize o método linear. Então, o que nós temos aqui, pessoal? 250 mil, certo? Dividido por 20 anos. Que dá igual, então vamos lá, 250 mil dividido por 20 anos, que nos dá igual R$12.500 por mês. Desculpa, por ano, certo? Se você dividir isso por 12, então você vai ter, dividido por 12, você vai ter 1.041,67. É isso mesmo? É isso aí. Então essa aqui é a nossa resposta. Isso aí. É isso? Isso. Fácil essa, né? Aí ele quer que ponha razonete? Não, não precisa não, tá? Pra gente, para vocês aqui, não precisa porque, a não ser que vocês queiram, mas não há necessidade, tá? O mais importante é a gente chegar efetivamente no cálculo. Tudo bem? Ó, então vamos aqui, ó. Aqui a gente já tem, então, 4. Então, a empresa São João Limitada está considerando adquirir uma máquina para utilização na produção, estima uma vida útil de 7 anos. Então, o valor da máquina é 350 mil e o valor residual 3.500. A empresa teve gastos com frete no valor de 20 mil e de montagem de 7 mil. Então, primeiro vamos chegar aqui no cálculo. O que ela faz? Ela tem lá, ó, 350 mil, né? 350 mil, menos o valor residual, 3.500, mas ela teve gastos de 20 mil
e mais o gasto de montagem de 7 mil. Certo? Então, isso aqui é igual. Então, temos lá, ó, 350 menos 3.500 mais 20 mil mais 7 mil. Nós temos 373.500, né? Vou chamar aqui de valor depreciável. É isso aí? Chegaram nesse número? Então, vou pegar 373.500, então, dividido por 7 anos, que vai dar igual, dividido por 7, nós temos 53.357,14, né? Isso aqui ao ano. Né? E se a gente dividir isso aqui por 12, porque ele quer saber a depreciação no mês. Então, dividido por 12, nós temos 446,43 por mês. Certo? Viram aí, pessoal? Estão copiando lá, estão conferindo? César, Marta, Diogo aí, Daniele. Daniele tá séria hoje. Pessoal, vocês estão muito sérios aí, viu? É cansaço, é isso ou não? Sextou. Oi? ECF. É verdade. Hoje tem a ECF para entregar e hoje tem a ECD, não é? ECF. Como que é? Hoje a gente tem a EFD Contribuições. Né? Muito bem, vamos lá, Diogo. Ó, Rafa, tá aqui para você copiar aí. Embora, viu, Rafa, eu vou publicar depois também. Tá? Então eu vou publicar isso aí. Tá bom? Então vamos para a próxima aí. 5. A empresa Santo Agostinho adquiriu um equipamento pelo valor de 150 mil. Estima sua vida útil em 10 anos, com valor residual imaterial. Então, para essa aquisição desta máquina, a empresa pagou 10% de IPI, sabendo que ela não é contribuinte desse imposto. Teve gasto com ICMS de 18, não recuperável que já está incluído no valor do equipamento. Então, vamos fazendo por partes aqui, pessoal. Então, vamos chamar assim, ó. Resposta, tá? Então, a gente tem 150 mil de aquisição, correto? Bom, ela pagou IPI de 10%, então mais 15 mil, vocês concordam ou não? Porque o IPI é calculado por fora, né? Aí ele tem aqui, ainda não é contribuindo esse ponto. Teve gasto com ICMS não recuperável, que já está incluído dentro do valor de 150, então aqui a gente não faz nada. Para o transporte desse equipamento, a empresa teve um gasto de frete de 5 mil, então mais 5 mil. Beleza? Então, o que nós temos aqui? 150 mais 15 mais 5. 170 mil. É isso aí? Sim. 170 dividido por 10 anos. Então, nós temos 17 mil. 17 mil por ano, correto? Aí ele quer saber a depreciação mensal. Então, de novo, dividido por 12, nós temos um valor de 1.416,67. É isso aí, pessoal? Sim. Fácil, né? Esses exercícios são bem fáceis, viu, pessoal? Melzinho na chupeta. Oi? Melzinho na chupeta. Isso aí são bem tranquilos. Mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar. Em inglês o pessoal fala piece of cake. Pedacinho de torta, eles falam. Né? Bom, vamos lá. Vocês viram que aqui da faculdade aqui eu mudei a nossa sala de aula, né, pessoal? Tá parecendo
lá da Cultimart, lá, o auditório. É, né? Essa sala Eu aqui vi, mas eu gostei mais do outro. do outro. O outro é mais legal. Tá bom, na próxima eu vou colocar o outro, então. Né? Essa aqui é uma sala grande e tal, quando a gente tiver a Pocopets aí com cheio de gente e tal, né? É isso aí. Vamos lá, ó. Então, deixa eu ver. Vamos lá, próximo então, hein? Mas esses exercícios, eles são relativamente fáceis aí. Vamos lá, 6. Ó, para a compra do exercício 3, então vamos ver qual que é o 3 aqui, pessoal. É esse aqui, ó. Né? Esse aqui, 3. Então, vamos lá. A empresa foi obrigada a adquirir, após um ano de uso da máquina, mais 2 equipamentos para a modernização desse bem. Um deles no valor de 20 mil, tá? E outro no valor de 35 mil. Muito bem, teve que comprar os dois aí, tá? Bom, os dois aumentam a vida útil do bem. O primeiro em 6 meses e o segundo em 2 anos. E aí, pessoal, isso aqui eu vou querer que vocês falem aí para mim. Como é que a gente faz isso aqui? Então, ó, lá no exercício 3, ela comprou um equipamento, cadê aqui? O 3, de 250 mil em 20 anos. Então, vou colocar aqui, ó. Igual uma compra de equipamento de 250 mil em quantos anos? 20 anos. Né? Tá, e aí? O que a gente faz mais aqui, pessoal? Vamos lá, ó. Ela comprou 2 equipamentos. Então, vamos chamar assim, ó. Equipamento A, 20 mil reais e aumenta vida útil em 6 meses. 6 meses. E o segundo, então, equipamento B, igual a 35 mil. Em 2 anos, certo? Muito bem. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Somar aí e aumentar os anos. Bom, vamos lá, ó. Esses 250 mil, tá? A primeira parte lá, o que a gente vai fazer? Na verdade, ali a gente não pode mais mexer, tá certo? Porque ele já está registrado lá. Então, por exemplo, se você já registrou lá atrás, já está depreciando, eu acho até que tanto o Rafa, mas principalmente o Diogo, pode nos responder aí. Por exemplo, vou dar o exemplo do Contimatic. Lá você pode agregar o bem. Tá? Então, por exemplo, eu tinha aquele bem no custo de tanto, eu tive uma nova aquisição, você coloca lá uma parte do bem que você agregou, e aí você passa a depreciar. Mas o cálculo da depreciação continua sendo sobre os 250 e depois sobre a nova parte. Certo? Não dá para somar tudo e recalcular a depreciação. Na verdade, esses dois equipamentos eles ficam vinculados ao primeiro, certo? Mas a gente não pode simplesmente pegar os 250 mil e somar aqui esses 55. Não dá para fazer isso, correto? Agora, o que acontece, pessoal? Vejam, então, qual o tratamento que a gente dá para esse item aqui? O que nós devemos fazer com o item de 20 mil reais que aumenta a vida útil em 6 meses? Qual o tratamento para esse caso? Teria que depreciar os valores separados, né? Bom, isso é um ponto, tá, Daniel? Tem que depreciar separado. Volta lá de novo na pergunta. Vamos lá, ó. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: o que eu posso considerar como imobilizado? Professor, nesse caso aí seria, não somaria a depreciação por não ser um período completo? Como são só 6 meses? Então, nesse caso aqui, ó, vou escrever aqui, ó, de gastos inferiores a 1 ano, não podemos imobilizar. Vocês concordam ou não?
Lembra que o ativo imobilizado ele tem que ter uma vida útil superior a 1 ano. Então, aqui ele aumenta a vida útil do bem somente em 6 meses. Ele não aumenta a vida útil do bem acima de 1 ano. Então, nesse caso aqui, né, ó, no meu entendimento, isso aqui é uma despesa. Professor, mas não tem a questão do valor que é considerável por ser 20 mil? Não, não necessariamente. O fato de ele ser um valor mais alto ou mais baixo não quer dizer que você possa ou não depreciar. Ou que lançar como despesa ou não, entendeu? Porque ali você está gerando um gasto, você está gerando ali uma, digamos assim, uma despesa, é o consumo de um bem que vai gerar um benefício muito curto. Então, em tese, é uma despesa. Tá? Eu sei que tem gente aí que vai querer imobilizar. Não, isso é imobilizado porque eu estou falando de um bem, estou falando de um equipamento. Mas se é algo que vai ser consumido em 6 meses, eu entendo que é despesa. O que vocês acham? A questão que pega é o Mas eu período. acho... Pode falar, mas... A questão que pega aí é o período, né, professor? Que é menos de 1 ano, né? Exatamente. E tem a questão também que ele está agregando valor, ele não está sendo separado. Vamos lá, é assim. Ele está agregando valor, O que pega mais aqui é o prazo. Realmente, como o Marcelo falou, é um prazo inferior a 1 ano. Então, não dá para imobilizar, certo? Ó, e aí entra o que o Diogo falou ali, ó. É assim, embora ele seja um bem que está sendo agregado, mas ele entra como um novo imobilizado. Eu não posso pegar os 250 mil que foi depreciado, né? Eu vou colocar lá na descrição desse bem, normalmente no sistema, eu vou falar, então esse bem é um equipamento que está acoplado ao equipamento tal. Mas eu deprecio de forma separada, porque trata-se de um outro bem. Na prática, a gente tem que fazer isso. Porque eu não posso pegar aqueles 250 mil que a gente está vendo aqui, ó, né? Esses 250 mil que já foi depreciado uma parte e simplesmente acrescentar esses valores. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, no equipamento B, que ele aumenta a vida útil em 2 anos, o que eu vou fazer? Ó? Imobilizar, né? Eu vou colocar aqui... Puxa, eu vou colocar em conjunto, tá? Não sei se fica claro isso aqui. Em conjunto, mas depreciar de forma independente, tá? Ou melhor, pela... Então, aqui, ó, veja só. Professor. Vamos lá. Tem um porém aqui. Diga lá, Marcelo. Tem um porém ali. Esse de 35 mil, no caso, vai depreciar por... Passou 1 ano, vai depreciar por 20, por 19, 21 anos, é isso? Vamos lá, isso mesmo. Então, veja só. Na verdade, imobilizar em conjunto... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Então, nós vamos ter que imobilizar... vou colocar... não estou achando a palavra certa. Imobilizar... não é em conjunto, vou colocar assim, de forma relacionada com o ativo principal, certo? Primeira coisa, tudo bem? Certo. Então, ó, como ele aumenta a vida útil em 2 anos, devemos imobilizar. Agora, aí é que tá. Nós vamos depreciar esse bem, pessoal, por quanto tempo? Que é a pergunta que o Marcelo está fazendo. Nós vamos depreciar ele em 2 anos ou nós vamos depreciar ele no tempo que falta o outro bem? O tempo que falta outro bem, né? Vai acoplar no outro bem. Se vai acoplar o outro bem, então veja só. E depreciar... É 21, né? Então vamos lá. Ó. Nós estamos falando aqui... Ó, após 1 ano de uso, então assim, ó, nós temos lá, ó, então vamos calcular aqui, quer ver, ó, depreciar aí, estamos falando de 20 menos, vou colocar aqui, ó, 20 anos menos 1 ano já depreciado, certo? Mais 2 anos de nova vida útil, que dá igual a 20 menos 1 mais 2, quanto que dá? 21. Opa! 21 anos.
Ou seja, esse bem aqui, ó, ele tem 250 mil, vai ser depreciado em 20 anos. Aí você pega esse equipamento aqui, ó, claro que você vai fazer um cálculo, você vai, como o Diogo falou, você vai, no sistema você tem que lançar ele como um novo bem, só que você tem que recalcular a vida útil do outro bem. Porque o outro bem, ele tinha aqui uma vida útil de 20 anos, já tinha sido depreciado, então ele tinha 19 anos, mas você acrescentou uma máquina aqui, um outro bem nele, que vai aumentar a vida útil dele em 2 anos. Então, de 19, ele passa para 21 anos. Certo? E o bem 250 mil mais um ano, né? Aí você teria que recalcular, né? Ó. Recalcular a depreciação do bem principal. Mais um ano, no caso, né? Incluindo o equipamento B. Certo? Entenderam, pessoal? Vou marcar. Então, o equipamento de 250 mil vai ser recalculado por mais um ano, né? Exatamente. Então ficaria assim, ó. Ó, recálculo, né? Vamos chamar aqui, ó. Recálculo. Então seria 250 mil. 250 mil. Agora, dividido por 21 anos. Então, o que vai dar, ó? Vai dar uma depreciação anual, 1.904,76, dividido por 12, vai ser 992,06. Professor. Antes, quanto que tinha dado lá a depreciação? Professor. Ah. Ele já não tinha sido depreciado um ano? Você tem que pegar o valor que ele está agora, no ano depois? É o valor contábil, né? É verdade. Desculpa. Vamos mudar isso aqui. Mudei. É 250 menos... Quanto que é a depreciação dele ao ano aqui? É 4.000... 12.500. 12.500. Né? 12.500. Então, depois de um ano... É verdade, Marcelo, desculpa. 250 mil menos 12.500. Então, dá 237.500. Então, esse aqui é o nosso valor contábil, certo? Certo. Agora 21. Agora sim. Agora divide por 21, que vai dar igual a 11.309,52. Dividido por 12, né? 942. 94246. Isso. Então, vejam aqui, ó. Isso aqui, Então, isso aqui nós não falamos ainda nas aulas, tá certo? Porque essa aqui era aquela aula que era para ser, até a Solange falou assim, muda, em vez de ser mudança de estimativa tal, ela falou para colocar provisão. Vocês lembram logo no comecinho lá? Né? Então, a gente fez aquela alteração. Esse ponto aqui, ele está no CPC 23, que é mudança de estimativa, correção de erro e mudança de política. Que nós não falamos ainda. O que nós falamos foi de provisão, ativo e passivo contingente. Não é isso? Muito bem. Então, ó, esse recálculo que nós estamos fazendo aqui, ele vem através da norma do CPC 23. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Fácil, né? E o cálculo dos 35? Precisa fazer, não? Não, porque na verdade os 35 já está dentro aqui, né? Espera aí. Não, tá fora. Coloquei... eu só calculei... teria que fazer. É verdade, eu não coloquei aqui. Na verdade aqui, Marcelo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Então vamos lá, eu vou mudar aqui, ó. Tá? Vou mudar aqui, ó, para fazer de uma vez só, mais os 35 mil. Certo? Mas 35 não ia lançar, fazer um outro lançamento de ativo? Na prática você vai fazer ele separado. Então, se você quer fazer separado, na prática ele vai separado mesmo, até porque o sistema não permitiria que fosse diferente. Então vamos fazer separado, vai. Para ficar mais fácil o entendimento.
Tá? Então, esse bem aqui, ó, ele teria essa situação aqui, e aí nós teríamos, então, aqui o 35 mil, né? Dividido por 21 também, né? Aham, Não é isso? isso. Dividido por 21, que daria 1.666,67. Só que aí, dividido por 12, ao mês nós teríamos 138,89. Então, vamos colocar assim, ó, total seria igual a 942,46 mais 138,89, que seria igual a... Quase o valor da antiga, né? Exatamente. 1,081,35. Certo? Vou deixar assim para vocês poderem ver aqui a resposta. Não sei se ficou claro, pessoal. Deem uma olhadinha aí na resposta, ver se ficou alguma dúvida. Tranquilo? César, chegaram nesse número aí, César, ou não? Ou nesse entendimento? Nós não fizemos isso aí. Ah, esses aí vocês não tinham feito. Esse é um pouquinho mais complicadinho, né? É. Você vê que esse aí tem... Mas assim que eu publicar, então vocês vão ter acesso. Depois aí você, a Solange aí, né? Quem mais chegou? Eu vou estudar direitinho depois. Precisa ser feito com calma esses daí. Lembra? Por isso que eu falei semana passada, ó, vamos fazer com calma esses aí de cálculo e tal, porque esses demandam um pouquinho mais de tempo. E esse que eu já estou resolvendo aqui para vocês, eu já estou deixando a resposta, porque como eu vou publicar, então já fica mais fácil vocês depois poderem estudar, tá? Então vamos adiante, pessoal. Vamos lá. O 7. Uma empresa adquiriu um equipamento com vida útil de 10 anos com valor residual igual a zero. O valor do equipamento é 150 mil e os gestores estão definindo qual seria o melhor critério para fim de depreciação. Então, sabe que o equipamento pode trabalhar equivalente a 30 mil horas e produzir uma quantidade de 1 milhão de unidades ao longo de sua vida útil. Então, no primeiro ano, a empresa não sabe se terá maiores gastos no início ou no final da vida útil da máquina. De todos os critérios, qual é o mais vantajoso para a empresa, pelo menos no primeiro ano? Bom, pessoal, é difícil responder essa pergunta, nós vamos fazer o cálculo. Mas assim, o que significa o critério mais vantajoso? É aquele que gera mais despesa ou menos despesa? Porque, na verdade, eu não tenho que pensar no critério mais vantajoso. Eu preciso pensar no critério que reflita o consumo. Na prática é isso, tá? Então, só para vocês saberem que a forma como está colocado ali dá interpretação dúbia. Então, o que eu preciso pensar? Dessa depreciação toda aí. Nós vamos calcular os três e vamos ver quais são os três cálculos para o primeiro ano, certo? E aí a gente vai definir, se for o ponto de vista tal, vai ser tal. Então vamos colocar aqui, ó, linear. Então se for linear, o que eu vou fazer? Eu tenho 150 mil, certo? Ó, estão definidos, tal, sabe que o equipamento pode estar 30 mil horas, produzir, não sei o que, a vida útil... 10 anos, ele não tem valor residual. Então, isso aqui, dividido por 10, que vai dar 15 mil. Dividido por 12, então, ao mês, nós temos o seguinte, ó, R$ 1.250 no sistema linear. Tá claro isso aí? Aí, no caso, seria os 15 mil, né? Primeiro ano, né? Ele quer saber exatamente. Então, eu vou até tirar aqui para todos manter na mesma base. 15 mil por ano, tá? No ano 1. Muito bem. Aí depois, o que ele fala aqui? Então, ele fala lá que, ó, ele tem equipamento para trabalhar equivalente a 30 mil horas e quantidade. Então, vamos colocar aqui o cálculo horas. Deixa eu colocar aqui, ó. Cálculo horas. Então, quanto que ele tem aqui, ó? Primeiro, nós temos um valor de 150 mil que nós temos que dividir pela quantidade 1 milhão, né? 30 mil horas. 30 mil horas. Então, nós sabemos aqui, ó, 150 mil dividido por 30 mil. Então, veja só, cada hora
custa R$5, certo? Ó, no primeiro ano, a empresa prevê uma produção de 70 mil unidades ou uma utilização de 1.600. Então, aqui, ó, vezes 1.680 horas, que vai dar igual R$8.400. Tá? Então, vejam que no primeiro ano aqui, ó, eu tenho 15 mil. Melhor, primeiro ano, se eu fizer o linear. No primeiro ano, se eu fizer cálculo horas, vai ser 8.400. Vamos colocar aqui, ó, cálculo produção. Tá? Vai ser basicamente o mesmo critério. 150 mil aqui dividido por 1 milhão de unidades, que é o que ele consegue produzir. Certo? Então, ó. Então, nós estamos falando de 15 centavos, né, por unidade. Então, vezes quantas unidades ele produziu no primeiro ano? 70 mil. Então, nós estamos falando de uma depreciação de R$10.500. Certo? Então, ó, a mais vantajosa Para horas. De horas. então, depende, vamos chamar assim, do ponto de vista. Ó, do ponto de vista de redução de tributos, vamos chamar assim, né? Seria qual? O linear, né? Não é isso? Ó, do ponto de vista de menor despesa, seria cálculo hora, seria pelas horas. Certo? Certo. Porque sabe o que acontece? Porque assim, quando a gente fala aqui do ponto de vista, aqui, depois eu até vou mudar essa questão e deixar ela mais clara, assim, ó, então qual é que gera a menor despesa de depreciação, ou a que gera o maior lucro, tá? Ou a que gera o menor lucro, enfim, eu vou mudar essa questão para ela ficar mais clara, ficar mais objetiva do que efetivamente, do ponto de vista que a gente quer. Mas a pergunta que eu faço para vocês nesse momento, ficou claro aí, pessoal? Entenderam o processo? Beleza. Então vamos adiante aqui, ó. Eu só vou pegar aqui essa... Vou botar aqui. Né? Aqui, vou marcar de amarelinho aqui para depois vocês saberem que aqui nós estamos falando da resposta. Muito bem. 8. Olha aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Uma transportadora está adquirindo um caminhão pelo valor de 140 mil e a carroceria pelo valor de 90 mil. O caminhão tem uma vida útil de 12 anos e com um valor residual de 10 mil. E a carroceria tem um valor próximo de zero. Qual a depreciação anual desses bens, considerando o médio da soma dos dígitos dos anos crescentes? Então, pessoal, nós não fizemos nenhuma vez esse método aí, certo? Não fizemos, né? Nenhum exercício. Então, aqui eu vou fazer ele completo para a gente entender como que é a soma dos dígitos dos anos, tá bom? Então, primeiro, ó, eu vou colocar aqui, caminhão igual a 140 mil, tá? Vou colocar aqui mais 90 mil. Eu vou colocar os dois juntos, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Embora, aqui nós temos dois bens e eles têm que ser depreciados de forma independente, tá bom? Mas eu vou colocar os dois juntos para fins de cálculo, tá? 230 mil. Então ele fala aqui, ó, menos, então qual que é o nosso valor residual? 10 mil. Então que dá igual 220 mil. Então o nosso custo aí de aquisição, 220 mil. Perfeito? Vamos lá. Aí o que ele fala, ó? Ele fala a soma dos dígitos crescentes. Então, vamos lá assim, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9,
mais 10, mais 11, mais 12 é igual... Ó, tá vendo, pessoal? Então, a soma dos dígitos dos anos, eu preciso somar ó, do 1 até o 12, tá? Quanto que dá isso daí? Se eu não estou enganado, vai dar 78. Vê aí, chegaram nesse cálculo ou não? 78. 78, muito bem. 78 aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ele quer saber, ó, no primeiro ano, não é isso? Então, qual que é a depreciação anual? Vamos lá, aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Ano 1, na verdade, ele vai ser igual a 1 dividido por 78. Então, ó, 1 dividido por 78. Dá 0, se eu não estou enganado, é isso aqui, não é isso? 128, isso. Se eu pegar o 2, aí ele vai... E tem que fazer isso para todos, pessoal. 2 dividido por 78. Opa. Então, ele vai dar 2,56. Então, 2 dividido por 78, ele vai dar 0,0256. E assim ele vai fazendo sucessivamente, ó. 3 dividido por 78, tá? Então, 3 dividido por 78 dá 0,0384. 0,0384. É isso aí? Bom, se nós formos fazer isso aqui para cada um, tá? Professor, Diga lá. eu não tenho que fazer a soma até a soma da 12, no caso? Vai ter que fazer até a soma da 12. Se a pergunta Não, por exemplo, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5 até dar o número 12, Isso, não é? exatamente. Tem que somar tudo até chegar no 12, tá? E ainda não acabou, porque aí o que nós teríamos que fazer aqui, ó? Veja, nós estamos falando aqui em 220, não é isso? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou ter que pegar aqui, ó, isso aqui, vamos falar assim, vezes 220 mil, que vai dar igual, ó, então, ó, 220 mil vezes 0,0128, que vai dar 2.816,00. Depois, vezes 220 mil, tá? Que vai ser igual, ó, então 220 mil vezes 0,0256. Vai dar 5.632,00. Imagina o trabalho que é isso aqui. Imagina quando você pega aqui um imóvel. Tá? Você vai pegar aqui, ó, 220 mil vezes 0,0384. Então, nós estamos falando de 8.448,00. E assim sucessivamente, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Até chegar no ano 12. Entenderam aqui o critério, pessoal? Trabalhoso isso aqui, chato de fazer, não é isso? É isso trabalhando mesmo. É lógico. Professor, primeiro ano acho que está errado o valor lá. Tá errado? Qual deles? 1. O 1? Então, é 1 dividido por 78.
Quanto que deu o seu? 0,012. O meu deu 1,28205, não sei o Ah, quê. certo. Tá Eu certo. dei uma arredondada ali, tá? Aham. A melhor coisa para resolver esse aqui é assim, claro, você tem que usar o Excel, tá? Eu estou mostrando para vocês como é o critério, né? E aí o Diogo está fazendo uma pergunta interessante. Quem usa esse critério? Ó, veja, pessoal, que aqui, ó, quando a gente está falando aqui, Diogo, você está vendo que a depreciação vai aumentando mês a mês, não vai? Então, porque esse daqui nós estamos falando soma dos dígitos, ó, crescentes. Se fosse decrescente, ele seria o oposto. Ele começa do maior e vai para o menor. Bom, quem que usa isso? Então, imagina o seguinte, se você estiver considerando o benefício que esse ativo vai gerar para você, então o benefício pode ser crescente ou o benefício pode ser decrescente. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você pega aí um carro de polícia, por exemplo, uma ambulância, um carro de bombeiro, por exemplo, tá? Isso. Aí Diogo, é assim, vamos lá. Então, por exemplo, se você pega um carro de polícia, veja, ele gera mais benefício no início da vida útil, certo? Então, teoricamente, o benefício que um carro desse gera, digamos assim, um ativo desse para a polícia, ou um carro de bombeiro, ou uma ambulância, né? Ele teria uma curva decrescente assim. Então, significa que, como no começo ele é novo, ele gera mais benefício, teoricamente você deprecia mais. E aí você usaria um sistema de depreciação decrescente. Por outro lado, imagina que você tem aí um alto forno. Você tem aí, por exemplo, uma usina hidrelétrica que você tem um monte de ativos, mas ela não atinge a sua capacidade total no início. Ela vai demorar para atingir essa capacidade total dela. Então, veja, o benefício vai ser crescente. Então, no começo, você tem um benefício menor, tá? E no final, você tem um benefício maior. Então, consequentemente, você depreciaria da forma como nós estamos fazendo aqui, ó. Então, por exemplo, tá vendo? Aqui é crescente. No ano 1 você vai depreciar 2.800, no ano 2 você vai Professor, depreciar 5.600 e assim vai aumentando. Aí, já respondendo a sua pergunta, né? Só um minutinho, Marcelo, só já respondendo a sua pergunta. No final de 12 anos, esses quebrados que você está vendo ano a ano tem que bater com o valor do bem para dar o 100% depreciado. Diga, aí Marcelo. no caso, esse valor aí que deu aí, divide por 12 para saber o mês, né? Isso, exato. Aqui eu estou fazendo por ano, né? Esse valor que nós estamos vendo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, na verdade, eu estou pegando aqui e ele está sendo por ano. Então, no ano 1 seria 2.816. Por mês, você vai ter que dividir isso aqui. De forma que, como o Diogo tinha perguntado, então eu tenho 2.800, 5.600, 8.400. Isso no período 3. Quando chegar no período 12, somando cada um desses períodos aqui, ele vai ter que efetivamente chegar nos 220 mil. Né? Ele vai ter que dar a sua base de depreciação. Tá? Viu, Diogo? Muitas pessoas acabam não vendo isso na faculdade. Eu, lá na graduação, passo esses 3 métodos aí para os alunos, tá? Mas eu sei que tem bastante faculdade que fala, mas tem algumas que não fala, não. E sabe por quê que muita gente acaba não falando? Porque as pessoas falam assim, pensam assim, alguns professores. Isso aí nunca é usado, ninguém sabe. E aí acaba não explicando. Só que assim, como você vai fazer o exame de suficiência, por exemplo, isso cai lá na prova do exame de suficiência, tá? Esse critério, tanto crescente quanto decrescente, cai aí com bastante frequência na prova. Então precisa conhecer, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Dúvidas? Beleza. Então vamos adiante aí, pessoal. Vamos resolver o outro aí. 9. Ó, aí sim, hein? Ó, após 5 anos de uso, o bem adquirido no item 1, olha lá, o item 1, cadê o item 1? Esse item 1 aqui, na verdade, é o 3, tá, pessoal? Tá? É esse item aqui, ó. Na verdade, esse item 1 é o 3 aqui. Até vou mudar aqui, ó. 3. Foi vendido por 100 mil, tá? Muito bem. Aqui, pessoal,
você tem duas formas de fazer. Se eu quiser fazer da forma mais simples com vocês aqui, eu vou pegar o que está lá no item 1 e calcular o ganho. Se quiser fazer da forma completa, nós temos que pegar o item que foi agregado aqui, o bem aqui agregado, ó. Nós teremos que pegar esse cálculo aqui, ó. Tá? Então, ele comprou o bem. Quanto tempo depois ele foi vendido? Ó, após 5 anos de uso. Tá? Após 5 anos de uso. Então, se a gente pegar esse bem aqui, ó, cadê? Vamos pegar aqui o bem. Então, nós estamos falando do recálculo 250 mil, né? E aqui já está depreciado 1 ano, não é isso, pessoal? E os 35 também, que já está depreciado aqui. Então, a nossa depreciação é 1,081,35 por ano. Não, é mês, né? Um mês. Mês. Ah, é verdade. Então, 11 seria 11.600. Então, olha só. Aqui, até esse momento aqui, ele foi depreciado por 1 ano. Não, seria a nossa depreciação para 1 ano, né? Como ele foi depreciado aí... como ele foi depreciado para 5 anos, então nós teríamos que pegar isso aqui e multiplicar e ver isso aqui em 4 anos, não é isso? Ó, então nós temos 11.309. Então vamos colocar aqui, ó. A nossa depreciação anual seria igual, tá? Vamos lá, nós estamos falando aqui de 11.309, não é isso? Vai me ajudando aí, hein? 11.309,52 mais a depreciação do outro bem aqui, 1.666,67. 1.666,67, certo? Então, somando os dois... Oi, diga. E o primeiro ano que já foi depreciado, não entra no cálculo? Não, entra sim. Mas eu quero saber aqui, ó, por exemplo, ó, nesse momento aqui, eu quero saber qual é a depreciação para os próximos anos. Tá. Certo? Então, veja só, vamos ler o enunciado aqui, o que ele diz, ó. Após 5 anos de uso, o item 3 foi vendido por 100 mil. Então, é assim, aqui também tem um outro detalhe, após 5 anos de uso. Tá, então, o adquirido lá atrás, né? Então, ó, o que nós temos? Nós temos essa depreciação aqui, vezes... Quanto? 4, né? 4 anos, isso, era isso que eu ia fazer, tá? Né? Então, a depreciação para 4 anos é 51.904,76, correto? Certo. Vou colocar aqui, ó, a depreciação... Em andamento, né? essa aí. A depreciação no primeiro ano foi quanto? 12.500, certo? 2.500, isso. O item B aqui, ele não foi depreciado lá, correto? Certo. Então, 12.500. Então, vou colocar aqui, ó. Depreciação total. Opa. Depreciação total, então nós temos 51 mais 12.500, correto? Certo. 64.404,76. Fechou. Agora, custo de aquisição. Que é igual. Ó, nós estamos vendendo... Aí é o seguinte, o nosso custo de aquisição é 250 mil. Ele não tem valor residual, né? Não. 250 mil. Só que a gente tem outro bem que a gente agregou lá nele, correto? Então, o custo de aquisição é 250 mil mais 35, né? Mais 35. Ó, 35 mil aqui, ó. Despesas, certo. Tá? Mais 35 mil. Que dá igual... R$285.000. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Valor contábil. Então, eu tenho 285 mil menos quanto? 64.404,76. Que dá igual 220.595
1.224. Fechou? Esse aqui é o nosso valor contábil. Certo. Menos a depreciação, isso. É, o valor menos a depreciação. Então assim, ó. Vou colocar aqui o ganho é igual a 220.595,24 menos, nós vendemos por 100. 100 mil. Consequentemente, nós tivemos aí um ganho ou uma perda? Uma perda. Uma perda de 120.595,24. Certo? Faça esse aqui, pessoal. Tenho 10 aqui. Fácil até aí, pessoal? Vamos só resolver. Tudo bem, Solange? Olá. Vamos só resolver esse exemplo. 10 anos é 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Não é assim não. Teria que ser, viu, ô Daniele? Não é você somar para chegar no 10, não. Você tem que somar. Tem que chegar até os 12. Teria que ser até o número 10? Por isso que chama soma dos dígitos dos anos. Então, se você tiver 5 anos, nós estamos falando de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Sim. Se você estiver falando de 10 anos, vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, ou seja, a soma dos dígitos dos anos da vida útil dele. Entendi. Tá? Então, ele deve ter dado como exemplo e eu... Mas deu um exemplo errado. Você tem esse livro aí ainda, não? É aquele do Osni Moura, o Contabilidade Fácil. Puxa, se você tiver ele, eu acho que eu tenho esse livro aqui, mas se você tiver ele depois direitinho lá onde você achou, você me manda, pode ser no grupo aí que Eu vou dar uma mandar a pesquisada. foto, de repente eu posso ter interpretado errado também, né? Não, então, é por isso que a gente só precisa checar, porque se tiver errado, de cara eu vou falar, toda vez que eu for dar aula, seja graduação, seja pós, eu vou falar, não usa isso aqui, esse exemplo do Osni, porque tá errado. Eu vou pegar o livro ali para ver se eu acho. Tá bom. Vamos só fazer o número 10 aqui. Ó, então, depois da empresa de 3 anos, eu vou bem adquirido no item 2. Item 2, que na verdade é o 4, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui, ó. O item 4, tá? Aqui. Então, ó, ele tem 350 mil, então são 373.500 é o nosso valor depreciável. Por 7 anos, tal. Então vamos lá. Então nosso valor depreciável, ó, é igual a quanto? 373.500. Muito bem. Ó, 373.500. Opa. 373.500. Muito bem. O item 4 tem sua vida útil aumentada em 2 anos. Aí lascou, né? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós podemos fazer várias considerações, porque ó, vamos lá no item 4, ó. A empresa São João adquiriu, não sei o que, produção estimativa de 7 anos, tá? Nós chegamos aqui. Agora ele fala que foi aumentada em 2 anos aí, não é isso? Mas ele não fala a partir de que ano. É isso que eu ia falar. Ele não fala. Então isso aí também como diria lá naquele programinha encrenca, pepino, né? Quando dá um erro é pepino, né? Quando o cara se dá mal é pepino. Então esse aqui é um pepino meu, porque é problema meu aí de redação. Então nesse caso aqui, eu deveria aqui falar o ano. Como eu não falei, eu vou considerar no primeiro ano, tá? Então, ó, ele fala lá que vai depreciar em 7, não é isso? Ó, em 7 anos, tá? Eu vou considerar 7 anos. Tá bom? Então, 7. 7, vamos colocar aqui, ó. 7 mais 2 anos, né? Igual 9 anos. Então, ele vai pegar aqui, ó. É isso aqui dividido por 9. Que vai ser igual 373.500 dividido por 9. Vai ser 41.500
por ano. Certo? Fácil ou difícil, pessoal? Essa aí, como não tinha os anos que foi depreciado, e fica difícil, né? Por isso que eu estou considerando aqui. Agora vamos imaginar que tivesse passado um ano, por exemplo. Né? Se tivesse passado um ano, então aqui teria assim, ó, 6 mais 2 seria 8, né? Então aqui seria 8, e aí você teria lá, então, 373.500 dividido por 8. Então daria 46,687,50. Certo? Professor, Diga. mas ele fala ali, ó, a empresa depois de 3 anos. Ele fala e eu não estou enxergando? Cadê? Ah, é verdade. Ah, aí sim, hein? Então vamos lá. Então é fácil aqui, ó. 4, Mais 2. 6, não é isso? Aí, tá vendo? Falta de leitura. Sextou, professor. Aí sim, sextou. 373.500 dividido por 6. A nova depreciação vai ser 62,250. Certo? Fechou, pessoal? Agora sim. Tá. Então vamos lá. Muito bem. Deixa eu só até anotar aqui quem entrou depois aí, né? O Rafael. Quem mais aí? Solange. Solange tá brava hoje. A Solange está fazendo janta. Não, eu tava assistindo uma palestra que eu quero me capacitar agora em ICMS, e aí eu estava assistindo uma aula. Quer Nem dizer, chama a gente uma para jantar. apresentação. É que eu já tinha marcado, né? Eu falei, putz, eu não vou perder, né? Porque é tão difícil ter alguma coisa que é de graça, né? É de grátis. Meu, muito boa, professora Sandra Cabral. Sandra Cabral? Gostei Ela dá aula na bastante da Continmax. prática dela. Ela dá aula na Continmax direto. Eu imaginei, porque eu vejo ela em tudo quanto é instituição dando aula. Né? Parece que ela é muito boa, né? Acho que eu sei quem que é. Pelo menos já ouvi o nome não me é estranho. Tá? Bom, aí é que tá, hein? Ó, o Rafael nem te reconheceu, hein, Cesar? Falou que você cortou o cabelo aí, ficou muito diferente, ele nem te reconheceu. Ela me cortou. Né? Eu passou a máquina aí, né? Eu também não posso falar que eu também dei aí uma... Bom... Normalmente, eu sempre cortei assim. Mas com a pandemia, os barbeiros aqui tudo sem máscara, conversando. Sabe como é que é barbeiro, né? Sei. Eu não vou entrar lá de jeito nenhum. Não dá. Pessoal, vamos lá. Faltam 9 questões, tá? A gente teria que dar uma paradinha agora. Vocês querem resolver essas 9 já ir direto e finalizar ou vocês querem parar e depois voltar? Faltam 9 testes. Os testes são mais rápidos para resolver. Vai direto. Então vamos direto, a gente resolve, né? E aí a gente finaliza, tá bom? Porque hoje, como disse o Marcelo, sextou, né? Sextou, meu. Porque amanhã, 8 horas, estamos aí junto, hein? Falando de impairment, firme e forte. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Agora, falta resolver... Peraí. Agora você também prefere direto. Falta resolver da 31 a 40, não é isso? Vamos lá. É 26, é isso mesmo, né? Essa é a minha anotação. 31. 8, 31, Isso. né? Isso. Vamos lá, 29, 30, 31.
Vamos lá, estamos aqui, ó. Porque aqui são testes, elas são questões mais rápidas, tá? Então vamos lá. 31 aqui, ó. Bom, uma empresa de transporte de cargas adquiriu à vista um furgão em 2/1/2012 por 70 mil. Durante o ano de 2013, esse furgão gerou fluxos de caixas líquidos no montante total de 20 mil e apresenta perspectivas de gerar o mesmo montante anual de fluxo de caixa durante o restante da sua vida útil. Ou seja, que ele está falando então do valor que ele vai, do valor em uso, tá? Sabe-se que o valor residual desse furgão após 5 anos de uso é 10 mil. A empresa pretende manter esse bem em uso por mais 4 anos. A taxa de juros prevista para o período da vida útil do bem é de 10% ao ano e o valor de compra da data 31/12 de um furgão equivalente ao mesmo estado, fabricante modelo, é de 65 mil. A empresa recebeu proposta para vender o furgão pelo valor de mercado em 31/12 por 60 mil. Considerando-se as bases de mensuração expostas na estrutura conceitual, assinale a opção incorreta. Então, ó, o custo de aquisição em 31/12 é de 48 mil. E aí, pessoal? O que vocês acham aí? O valor realizável líquido em 31/12/2013 é de 60 mil. Essa foi a questão que eu não consegui, eu não entendi como fazer. Nem eu, viu, Solange? É mesmo. Ó, o custo corrente em 31/12 é 65 mil. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ele fala... Essa questão aqui, ele está dando um exemplo de imobilizado, mas essa aqui eu não deveria nem ter deixado, viu? Não deveria ter deixado. Mas agora vamos fazer o cálculo. Sabe por quê? Porque, olha só, expostas na NBC estrutura conceitual. A estrutura conceitual, ele fala o custo de aquisição, o valor realizável líquido, o valor presente do fluxo de caixa e o custo corrente, tá? Bom, o que é cada um desses conceitos? Então, o custo de aquisição é o valor que ele paga na mercadoria, é o custo de aquisição dele, tá? Então, esse é o custo de aquisição. É o que está lá na data de aquisição, só que aqui ele fala o custo de aquisição em 31/12/2013. E ele comprou esse furgão em 2/1/2012, tá? Então, nós precisaríamos, de alguma forma, descontar isso aí. Depois ele fala o valor realizável líquido 31/12/2013, que é o valor que ele venderia esse bem, né? O valor realizável líquido é o valor que ele venderia esse bem. E o valor presente do fluxo de caixa é 63. Eu tenho que pegar o fluxo de caixa futuro e trazer a valor presente. E o custo corrente é quanto ele venderia. É o que seria o custo de reposição. Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, o valor de compra na data de 31/12/2013 de um furgão equivalente no mesmo estado, do mesmo fabricante modelo, é de 65 mil, tá? O que é o custo corrente? É o custo que você tem na data para repor o bem. Então, ó, a D é uma alternativa correta, não é a nossa resposta. Então, nós já sabemos que esse 65 mil está correto aqui, certo? Vamos lá, o que ele fala? A empresa de transporte adquiriu, então ele tem custo de aquisição. Qual o custo de aquisição dele? 1 ano depois. É isso? 2 anos depois, não é isso? Isso. Que é 31/12, ó. Então adquiriu à vista um furgão em 2/1 por 70 mil. Esse furgão gerou fluxo de caixa e tal. Enfim, o valor residual após 5 anos de uso é de 10 mil. Então, quando ele vai falar o custo de aquisição, nós estamos falando de... Espera aí que eu tenho em vez de eu ficar confabulando aqui, espera aí um pouquinho, pessoal. Vocês estão vendo aí o quê? O slide, né? A questão, não é isso? Um monte de pasta. Vocês estão vendo as minhas pastas aí, é isso? Sim. Muito bem. Então, quer ver? Ó, espera aí. Agora não. Entra lá, pô. Entra no banco, já vê tudo. Faz o quê? Entra no banco, já vê o dinheiro, já vê tudo. Aí sim, hein? Não, é porque eu tô achando aqui... Ah, achei. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, nós estamos falando de uma questão... Porque eu já tenho a resposta disso aqui, fica mais fácil. 2 de 2014.
Então vamos lá, nós estamos falando de 2014. Qual questão? 35. Vamos lá, porque essas são mais antigas, eu tenho as respostas. Aí sim, hein? Fica mais fácil. A gente ganha tempo. Isso, vamos lá. Tem aqui, ó. Estão vendo agora? Estão vendo, pessoal? Não. Não? Então vamos lá. Espera aí. Agora vocês vão ver. Certo? Muito bem. Olha só, então a empresa de transporte, tal, tudo isso. Então vamos lá. Quando a gente muda aqui, ó, opa, a gente tem aqui, ó. Então, aqui essa questão ela não é exatamente de imobilizado. Na verdade, eu vacilei. Isso aqui é uma questão de teoria, porque, ó, então mensuração dos elementos das demonstrações. Mensuração é o processo que consiste em determinar, papapá. Então vamos lá. O primeiro item que ele fala é o custo histórico, ó. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo entregue para adquiri-los na data. Então, ó, este item deve fazer referência à alternativa A, porém claramente vemos que essa afirmação é falsa, pois o valor de aquisição do bem não foi 48, nem o valor do bem menos a depreciação, tá? Então essa alternativa está incorreta. B, custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, que deveriam ser pagos se eu fosse substituir esses ativos. Tá? Então, ó, este item refere-se à alternativa D e está correto, pois o valor do bem nessa data é de 65, como eu tinha falado agora há pouco para vocês. Valor realizável. Oi? Ó, valor realizável de liquidação. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Este item refere-se à alternativa B, pois é o valor que a empresa consegue liquidar, ou seja, vender o bem na data do balanço conforme informações, pelo valor de 60 mil, tá? Porque olha só, o valor realizável líquido em 31/12 é de 60. Ele fala aqui que o cara ofereceu para ele nessa data 60. Estão vendo aí? Então, ó, o item D, o valor é correto. O item B, o valor é correto. O item A é incorreto. Então, nossa resposta aqui provavelmente vai ser A. Quer ver, ó? Ó. O D, valor presente, os ativos são mantidos e tal. Então, esse item refere-se à alternativa C, que na questão diz o caixa gerado por esse ativo é de 20 ao ano e ainda manterá esse ativo em uso por mais 4 anos. Então, temos que fazer, que faz o valor presente desses caixas. Veja o quadro abaixo. Então, você tem aqui, ó, você traz ele a valor presente, 10% ao ano. O valor presente líquido é 63.397, tá? Ó, 63.397. Então, consequentemente, a alternativa errada neste caso é a alternativa A, tá? Porque falou custo de aquisição. Primeiro, ele não adquiriu em 31/12, ele adquiriu em 2 de janeiro e ele pagou 70 mil e não 48. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Então vamos adiante aí, antes que vocês durmam aí, hein? Vamos lá. 32. Uma sociedade empresária possui um bem que consta no seu imobilizado, composto pelo seguinte custo de aquisição: 80, depreciação acumular 20, perda 5. Em 2/1, o bem foi vendido à vista por 54. O resultado nessa apuração é... Então vamos lá, pessoal. Ó, eu tenho 80 mil, certo? Que é o meu custo. Menos 20 mil, né? Menos a minha perda pelo recuperado. Então, qual que é o nosso valor aí? 55 mil. Ele foi vendido por 54, correto? E aí, nós tivemos o quê? Uma? Perda de 1.000. De 1.000. Essa é fácil, né? Perda de 1.000. Dúvida aí nessa aí, não? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos adiante. 33. Bom, de acordo com a NBC, imobilizar julga os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Então, pessoal, a gente sempre olha aqui, tal, tudo bem, 2 em 2. Então, ó, a depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil,
desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Isso aqui fica lá no... Como é que chama? Está lá nos slides, né? Então, quando o valor justo é superior ao seu valor contábil, você continua depreciando. Agora, o valor residual não pode exceder. Se ele exceder, então eu tenho que parar a minha depreciação. Então, esse item é verdadeiro. Consequentemente, ó, a gente já vê que o último item é falso. Ó. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício, e se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como retificação de erro. Não. A gente tem que fazer isso, mas aí a contabilização é como mudança de estimativa. Então, esse aqui realmente está errado. Tá? 2. A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade de depreciá-lo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Essa aqui é ridícula, né, pessoal? Então, nós já sabemos que a alternativa C. Ó, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da vida útil estimada, né? Então, alternativa C. Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Essa é bem fácil, né? Essas no final é bem fácil. Vamos lá. Uma máquina tem custo de aquisição de 100 mil, valor residual de 10, vida útil em 5 anos. No final do segundo ano, o saldo da depreciação acumulada. Então, pessoal, vejam que nós temos aqui, ó, 36,40, tá? Considerando o método linear, o método da soma dos dígitos dos anos. Ó, tá vendo, Diogo? Essa questão aqui, ó, caiu no exame de suficiência, ó. Tá? Soma dos dígitos. Então, uma máquina tem custo de aquisição de 100 mil e valor residual de 10. Então, o nosso valor depreciável é 90 mil, correto? Né? 90 mil. Ele fala que vai ser depreciado em quanto tempo? 5 anos, dividido por 5. Beleza, então a nossa depreciação anual é 18 mil. No final do segundo ano, nós temos 36 mil. Então, alternativa A ou B, certo? Uma dessas duas aqui. Perfeito, pessoal? Agora, se a gente pega aqui, ó, ele fala aqui, ó, o saldo acumulado com o método linear e o método da soma dos dígitos dos anos. Então, aqui, essa questão aqui, pessoal, ela foi cancelada. Tá? Olha só por quê. Então, qual seria o cálculo aqui da soma dos dígitos dos anos? Nós teríamos aqui o seguinte, ó. Como nós estamos falando de 5 anos, tá? Então, eu teria aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Só para vocês verem, ó. 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ele seria igual, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ele seria igual a 15. Certo? Muito bem. Vejam só, pessoal. Se eu dividir 1 dividido por 15, eu tenho 0,07. Vezes 90 mil, que é o meu valor depreciável, eu teria 6 mil. É isso? Vezes 2, eu teria 12 mil. Agora vamos ver aqui, ó. 5 dividido por 15, eu teria 0,33. Vezes 90 mil, teria 30 mil. Vezes 2, 60. Não, tá errado o meu cálculo aqui. 1 mais 2 dá 3. 6, 10, 15. Então vamos lá, ele quer saber no segundo ano, não é isso? Ah, tô fazendo errado. Professor, não é 90 mil vezes 5 dividido por 15, no primeiro ano, 30 mil. No segundo ano, 90 mil vezes 4 dividido por 15, 24 mil. Isso, é isso Total, mesmo. 54. Então, você tem razão. Só um minutinho. Você tem razão. Agora, faça esse mesmo cálculo, Solange. Você tem razão. É que eu fiz o cálculo aqui na calculadora direto e fiz errado. Mas faça o mesmo cálculo para o primeiro e segundo ano. Você chegou a fazer, não? Ah, eu fiz aqui, é isso que eu falei. Primeiro e segundo ano, 90 mil vezes 5 dividido por 15. Porque não é a soma dos dígitos, não são 5 anos. Então vamos lá, quer ver? Ó. O que você fez foi assim, ó.
É porque Então, eu não ó, sei. 5 dividido por 15. Ó, vamos lá, ó. 5 dividido por 15 dá 0,33, não é isso? Vezes. Eu não fiz desse método aí. Oi? Eu não fiz desse método. Eu fiz 90 mil vezes 5 anos dividido por 15. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Tá no mesmo, né? Dá na Eu não mesma. fiz, Você fez, ó. assim. Ó, você Eu fez. acho que é difícil fazer desse jeito. Dá na mesma. 90 mil dividido por. Não, 90 mil vezes 5 dividido por 15. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Vezes 5 dividido por 15. Então, você está falando de 30 mil, certo? Sim, no primeiro ano. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 90 mil Vezes 4 dividido por vezes 15. 4 dividido por 15. Na verdade, dá a mesma coisa, é uma regrinha de 3. 24 mil. 90 mil, ó. Dá quanto? 24. Beleza. Você teria a resposta B, não é isso? Sim. Agora, só de curiosidade, vamos fazer o ano 1. 90 mil, ó, vezes 1, certo? Dividido por 15. Quanto que dá? Dá 90 mil dividido por 15, não é isso? Dá 6 mil. Vamos ver se dá, Solange. Eu estou falando porque teve uma questão dessa que não ficou claro aqui e eles tiveram que anular. Vamos lá. Eu só quero lembrar se é essa mesmo. Ó, vezes 2 dividido por 15. Que dá igual, então, 90 mil. Vezes 2 dividido por 15. Então, nós estamos falando de 12 mil, não é isso? Isso. Olha lá, ó. Se eu fizer o método crescente, dá 18. Se eu fizer o método decrescente, dá 54. E a questão não esclarece, né? Não. Ah, entendi. Entendeu? Era isso que eu queria demonstrar. Só que tem um detalhe. Sabe por que acontece isso aí? Sabe por que aconteceu isso? Pelo seguinte, olha só. O cara que fez essa questão, muito provavelmente, é um cara que lê o FIPECAF. Pelo seguinte, o FIPECAF lá, quando você vai ver o método de depreciação, ele só fala do método de depreciação crescente. Desculpa, decrescente. Ele não fala do crescente. Então, quando você lê lá aquele livro de contabilidade dos professores da USP, ele fala somente do método decrescente. Se existisse somente o método decrescente, então seria a alternativa B. Certo? Entendi. Até vou deixar isso aqui assim, ó. Assim. E essas duas marcadas, que pode ser as duas aí. Essa questão foi anulada. Eu mantive aqui, mas ela foi anulada. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá. Uma sociedade apresentou a composição dos seguintes saldos de um item imobilizado. Então, veículos, depreciação, perda 155. Isso em 30/11/2012. No mês de dezembro, a empresa vendeu este bem por 176 para recebimento de uma única parcela, tal, com juros embutidos 10% ao período. Desconsiderando a incidência de tributo sobre essa transação, o lançamento de venda e baixa do item provocará qual impacto? Vai ser positivo. Bom, ele tem 155, certo? E ele vendeu por 176. Aí ele fala aqui, parcela única, com vencimento em 15 meses, com juros embutidos na transação de 10% do mesmo período. E aí? A venda foi 160, né? Porque se eu pegar 176 mil menos 155, opa, nós teríamos ali a resposta C, tá certo? Só que ali tem juros de 10% embutido. Então, 176 mil menos 10%, nós estamos falando de 158.400, é isso? Não. Não, aqui a gente precisa trazer a valor presente, não é isso? Então, precisa fazer E aí vai ter 160 mil. que vai ser o valor do dinheiro no tempo, não é isso? Juros é 16 mil. Esse é o nosso valor futuro, 10% de valor presente, de taxa e 15N. Nosso valor presente dá quanto?
o valor presente é 160. Como é que você chegou nisso aí, Solange? 10% dos 176. Então, 176 mil. 176. Dividido por 1,10. Dá 16 mil de juros. R$ 176 mil, nosso valor futuro. Deixa eu ver aqui. Qual que é a questão aqui? 2013, 7. Vamos lá. Estão vendo aí as resoluções aqui, né? Olha lá, ó. Então, de acordo com o CPC 27, ganhos e perdas aí, decorrendo da baixa de um ativo, deve ser reconhecido e tal, enfim. O pronunciamento afirma que os ganhos ou perdas decorrendo da baixa devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver. Então, foi 176, né? Menos o valor da venda com juros, ó. 1,10 dá 160. Certo? Certo, ó. Dá 160. É o que a Solange estava falando ali. Dividido por 1,10. Poderíamos achar o valor aplicando também uma regra de 3 simples. Então, 176 seria 110, né? Porque você tem 1 mais 10%, você tirando para chegar no 100%, regra de 3, 160. Então, nosso impacto é... Letra A, 5 mil. Certo? Oi? Isso aqui, ó. 5 mil. Muito bem. Eu só perguntei se você aqui tinha feito o cálculo direto considerando juros, valor dinheiro no tempo e tal, né? Porque aqui, se você for pensar bem, ó, não deveria ser feito dessa forma, né, Solange? Por quê? Porque assim, ó, no mês de dezembro, a empresa vendeu esse item a prazo por 176. Bom, você vai receber em uma única parcela com vencimento em 15 meses, com juros embutidos na transação de 10% no mesmo período. Primeiro, aqui ele não fala se nós estamos usando juros simples ou juros compostos. Entendeu? Entendi. Mas, enfim, de qualquer maneira, é 10% embutido no período, né? Então, a princípio, não teria grandes, digamos, complicações aí. 2013, 7. Ó, aqui já tem até a próxima aqui, ó. Vamos até aqui resolver ver a próxima aqui, ó. Não, não é não. Minto, vamos lá, ó. O ativo mobilizado de uma determinada repartição pública estava assim constituído em 31/12. Veículos, máquinas, vida útil e tal. Bom, beleza, tem o quadro ali. No decorrer do ano 2012, não houve novas aquisições nem baixas, nem foram alterados os critérios de vida útil. Considerando as informações fornecidas, o valor contábil do ativo mobilizado apresentado no balanço patrimonial em 31/12 é, ó, 2011, ele quer saber em 2012. Então, veja só, pessoal. A nossa depreciação acumulada aqui, ó, é 107... É 107.400. Aqui a gente tem aqui para cada ano, né? Então, o que nós temos que fazer aqui? Pegar 60 mil dividido por 4,
Então, nós temos uma depreciação de 15 por ano. Mais, pegar 150 mil... Não, professor, 60 menos 12. Ah, é verdade, desculpa. É. 60 mil... Menos 12, 48, aí vai dar 12 mil. Isso, dividido por 4 anos, não é isso? Dá 12 mil. Mais... Aí nós temos 150 mil menos 20 mil, certo? Dividido por 10, não é isso? Mais 20 mil, opa, deixa eu abrir parênteses aqui, 20 mil menos 2 mil, dividido por 10 também. Mais, nós temos 150 mil menos 15 mil, isso tudo dividido por 15. Então, daria 35.800, não é isso por ano? Isso mesmo. 35.800. Oh, caramba. Tá, 35.800. Então, se o nosso valor aqui ó, é 380 mil, menos 107.400, não é isso? Não, é a Menos depreciação. 38 mil, é isso? 35. O quanto? Menos 35 aí, não é? Não, ele quer saber a depreciação acumulada, não é isso? O valor contábil do ativo imobilizado. Quer ver? Saber o valor contábil do ativo. Isso, então é 380 mil menos 107.400, certo? Nós teríamos 272.600, perfeito? Quanto que foi a depreciação aí que eu falei? Eu perdi aqui o valor, é 38? 35.800. Desculpa, 35 e... 35.800. Beleza, então 236.800. É isso? Viu, Solange? Ó, aquele que é ó, o valor contábil, ó. Não é, nesse caso não é a depreciação, é o valor contábil. Vou fazer a conta aqui que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vou fazer a conta. 60. Podemos ir adiante? Então vamos lá, enquanto a Solange revisa ali, ó. Eu fiz uma conta errada aqui. Ó, É a letra B, né? Oi? É a letra B, né? Deixa eu ver. C. É a C. Não sei porque eu fiz a conta errada aqui. Vamos lá, ó. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 14 de junho por 190. Para deixar a máquina em condições de uso, arcou ainda com os gastos de 12, referente à instalação concluída em 31/7. Em 1/8, a máquina estava em condições de funcionamento e em 1/10 de 2012 começou a ser utilizada na produção. A empresa estima que a vida útil da máquina é de 8 anos e utilizará o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. O valor residual estimado para a máquina é de 10 mil. Essa questão é bem interessante, pessoal, porque ela trata das diferentes datas, da data de aquisição, enfim. De acordo com o CPC 27, ao final de 2012, o saldo da conta de depreciação acumulada, veja, aqui basicamente ele quer saber, se você sabe o período de como é que chama? De início da depreciação. É isso que ele está querendo saber aqui, tá? Ó, então, quanto que ele tem a máquina aqui? 190 mil, certo? Para deixar a máquina em condição de produzir, gastou mais 12 mil. Perfeito. Referente à instalação, tal, a máquina estava em condição, tal, e o valor residual menos 10 mil. Muito bem, pessoal, nosso valor da máquina 192 mil, correto? Ele vai, vida útil, dividido por 8 anos, dá 24 mil por mês, dividido por 12. Bom, dá 2 mil reais por mês. Aí ele quer saber a depreciação acumulada em 2012. Então, nós vamos depreciar aqui, pessoal, a partir de 31/7
Em primeiro do 8 ou em primeiro do 10? Quantos meses aqui? Em 1º de agosto. A instalação foi concluída em 31 do 7. Em 1 do 8, a máquina estava em condições de funcionamento. Né? Então, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é isso? Qual a alternativa? Letra D, 10 mil. Isso aí, muito bem, 10 mil. Fácil essa também, né? Se vocês lembrarem, essa aqui é uma questão daquela que nós resolvemos lá atrás e tinha um problema na data, vocês lembram? Era a aquisição de uma ambulância. Mas você vê aqui que ele fala assim, ó, terminou em tal data a instalação e ficou pronta para uso no dia seguinte. Aqui eu acho que não tem dúvida, naquela questão ele não fala isso. Né? Mas, enfim, vamos adiante, né? Fazer o quê? Bom, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados relativos a um bem registrado imobilizado. Então, custo de aquisição 15, depreciação acumulada, vida útil, valor residual. Isso aqui em 31 do 12 de 11. No dia 1º do 7 do 12, o bem é vendido por 8 à vista. Então, qual é o resultado? Então, 31 do 12, nós temos lá, primeiro calcular a depreciação mensal, né? 15 dividido por 4, não é isso? Ah, desculpa. É 10 dividido por 4, correto? Então, nossa depreciação anual é 2.500, dividido por 12, 208,33. É isso? Ó, em 31 do 12, nós tínhamos lá 15 mil menos 7.500. 7.500 nós tínhamos. Tá, quando foi vendido? Em 1º do 7. Então, nós temos 6 meses de depreciação, não é isso? Sim. Vezes 6 meses, dá 1.250, correto? Então, olha só, eu tenho lá 7.500 menos 1.250, dá 6.250 menos 8.000, que é o valor que eu vendi, não é isso? Certo. Isso. Eu tenho o quê? Qual o valor? 1.750. Isso, 1.750, exatamente. Né? Vejam, pessoal, essas questões, assim, elas não são questões difíceis, mas se você não prestar atenção, você erra. Vacilou, já era. Você comete erros aqui, não tem jeito. Tá? Estamos chegando no fim aí, ó. Bom, uma entidade pública pretende adquirir um veículo e quer analisar o efeito da depreciação, método das cotas contantes, de novo, ó, e soma dos dígitos. O valor bruto contábil é 52. Foi determinado o valor residual de 12 e o valor depreciável de 40. Tá? A vida útil do bem é 5 anos, conforme a decisão política da entidade. A taxa de depreciação será calculada anualmente para fins de decisão. Muito bem. Aqui nós vamos cair naquele mesmo critério, mas vamos ver se ele fala aqui, ó. Assim, mantidas as demais premissas, os valores líquidos contábeis no uso do cálculo da depreciação pelo método das cotas contantes e pelo método da soma dos dígitos, respectivamente ao final do 4º ano, são. Então, vamos lá. Pelo método linear, nós temos 40 mil dividido por 5, não é isso? Sim. 8 mil por ano. Vezes 4 anos, nós temos 32 menos 40 mil. Opa! Menos 52, nós temos 20 mil, não é isso? Então, ó, essa questão aqui, pessoal, a gente não precisa nem fazer os dois cálculos, certo? Um cálculo só a gente resolve. Porque olha só. Porque veja, se eu chegar no primeiro aqui, ó, cada um é um número diferente, ó. No primeiro item. Então, como nós fizemos aqui, eu tenho 52 menos 12, eu tenho 40 mil de valor depreciável. Eu vou dividir por 5 anos. Então, a minha depreciação por ano é 8 mil. Tá? Ele quer saber a depreciação das cotas constantes no 4º ano. Então, 8 mil vezes 4. Então, eu tenho 32 mil de depreciação acumulada. Menos o meu 52 mil de custo. Certo? Me dá 20 mil reais. Consequentemente, alternativa B.
né? Alternativa B de bola. Fácil ou não? Fácil. Essa foi. Isso aqui é bem simples também. Ó, aí sim, estamos chegando na última aí. E quase no tempo total da aula sem intervalo, hein, pessoal? Ó, uma empresa adquiriu um ativo em 1º de janeiro de 2009, o qual foi registrado contabilmente por 15 mil. A vida útil foi estimada em 5 anos. Então, espera-se que ao final dos 5 anos possa ser vendido por 3 mil, utilizando-se o método linear e supondo que não houve modificação de vida útil e tal. O valor contábil do ativo líquido será de, e aí, 15 mil dividido por 5 anos. Então é 3 mil. Não, é 12. 12 dividido por 5. Porque é o valor residual. É o valor residual. Então 12 mil 12 vezes 5 dá 2.400. Muito bem, ele comprou em 1º de janeiro de 2019. Ao final do ano, então nós estamos falando 2.400 vezes 2. Então nós estamos falando de 15, não é isso? Dá 10.200. Fechou? Fechou. Isso. Aí é muito fácil. Eu devia dar mais exercícios assim para vocês. Mais uns 40. Não, também 40 acho. não, professor. 40 é muito. Eu vou atender o pedido da Solange, eu vou reduzir, né? Não, 40 é ótimo para aprender, mas daí o curso não vai acabar esse ano. Não, eu sei. A gente fica muito tempo depois na resolução, né? Achei que eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Eu tô sabendo, eu acho que eu sei que você está espirrando bastante. Tá o quê? Espirrando bastante. Por quê? A sala é muito grande aí. É, né? É verdade. Aqui tem muito pó aqui, a sala de reunião tá fechada e tal. É isso aí. Né? Não, agora é sério. Recebemos agora um grupo lá aqui do prédio. Golpe. Eles estão ligando para as pessoas. E falam que, por favor, meu Deus, eu coloquei um depósito na sua conta, dá para vocês tornar para mim? Só que o envelope vem vazio, que colocaram lá. Então, cuidado, se alguém ligar, fala, não, fala com o gerente, vai lá no banco. O cara fez errado. Aí se o cara falar assim, eu fiz um depósito errado, fala, desculpa, querido, eu já saquei e o problema não é mais meu. Você sabe que se cair dinheiro na sua conta e você sacar e o banco não fizer nada, quem responsabiliza é o banco. É claro. Né? O banco fez errado, enfim. Né? Fala com o gerente, que lá ele resolve. Pessoal, então é o seguinte. Primeiro, resolvemos todos. Agora eu vou preparar outros. Amanhã nós falaremos de impairment, tá bom, pessoal? Ai, professora, amanhã, olha só, eu tenho um exame bem cedo. Se você quiser atender no horário, eu vou perder uns 40 minutos só da aula. Tá bom, não tem problema, tudo bem. Só para avisar. Mas Beleza. eu vou bem cedinho, vai madrugada lá. Tá, não, pode ficar tranquila. Amanhã, pessoal, lembrando que eu vou dar aula lá de casa, então talvez possa ter algumas interrupções aí do Titico, do Thiago. Não vou ter um microfone aqui no fundo, não vai ter nada disso, porque vai ficar sem energia aqui o escritório. Eles vão cortar a rede aqui da rua para fazer manutenção aí na rede. Então nós faremos a aula lá de casa, tá bom, pessoal? Tudo bem? Pessoal, então, obrigado mais uma vez aí. Quero agradecer mais uma vez por vocês permitirem a gente mudar o dia, tá? Eu expliquei no começo, tive lá um contratempo, uma pessoa marcou comigo um horário, tinha marcado às 2h30, dava tempo, depois quando eu estava indo, a pessoa marcou para 5h30. Até eu perdi um tempão, enfim, mas não daria tempo de eu voltar. Mas quero agradecer a atenção de vocês. Amanhã estamos juntos aí e que Deus abençoe a noite de cada um de vocês aí. Fechado, pessoal? Então até amanhã de manhã às 8, hein? Grande abraço para todo mundo. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.